Muito bem, pessoal. Uma satisfação estarmos juntos. Vamos aproveitar esse momento, então, para estudarmos o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e refletirmos um pouco sobre a obra. Muito bem. O Emmanuel traz uma metáfora que vai ser usada a obra inteira. A metáfora é: a mente é o espelho da vida em toda parte. Nós temos como tema tratar do capítulo amor, do capítulo oração. Mas entendermos essa metáfora é fundamental para a gente compreender esses capítulos. Então eu queria perguntar para vocês o que é, pessoal, que caracteriza, qual a principal característica de um espelho? É o reflexo, não é? A principal característica do espelho é o reflexo. Então, olha só o que Emmanuel vai dizer. A mente ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A afeição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. O que ele está querendo dizer? É que nós somos como que diamantes brutos. E através do tempo e da evolução, nós vamos alcançar a condição de brilhantes, capazes de refletir. Ele continua dizendo: a mente revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, um espírito superior, ele é como que um espelho que reflete a grandeza do Pai. Nós somos diamantes brutos em processo de lapidação, para que um dia possamos também refletir o Pai. Diz os Salmos: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Esse vós sois deuses, com D minúsculo, é que nós, quando refletimos o Criador, somos como que reflexos dele, deuses na expressão da nossa vida, onde quer que estejamos. Olha que bonito que é isso, gente. Vamos estudar e ver como é que o Espiritismo, gente, esclarece os textos bíblicos e nos mostra isso que Emmanuel está dizendo de maneira assim maravilhosa. Olha o que o apóstolo Paulo diz: há muito tempo Deus falou muitas coisas, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus tem falado, utilizado os profetas para se manifestar entre nós. Então vejamos juntos aqui. A expressão de Emmanuel é que Deus tem, de Paulo, é que Deus tem se manifestado de várias maneiras através dos profetas. Então nós vamos ter as expressões divinas com Abraão, com Jacó, com Moisés, com Davi, com Salomão, com Isaías, com Jeremias e tantos outros profetas que vão, à maneira individual de cada um, tentar espelhar o Criador, tentar refletir a grandeza de Deus. Qual é o detalhe? O detalhe é que esses profetas têm limitações. Então Deus vem se revelando através de vários intérpretes que são os profetas. Eles são como que fragmentos de espelho. Eles vêm retratando cada um à sua maneira o caráter de Deus. Então é como se houvesse uma expressão divina que fosse o sol. E cada profeta fosse um fragmentozinho imperfeito, ainda que deformado, que tenta retratar a grandeza do Altíssimo. Ok?
Então, Paulo diz que há muito tempo e de várias maneiras Deus tem falado aos homens através dos profetas, que são espelhos ainda imperfeitos para refletir o Pai. Mas Paulo diz depois: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ó, atenção. Deus tem se utilizado de intérpretes ao longo dos tempos, intérpretes imperfeitos. Mas agora, Deus fala através do Cristo. Ele retrata o Criador. Então, como que é isso? Antes os profetas retratavam o Criador assim. Aí vem Jesus e retrata com plenitude, com grandeza, com exatidão. É por isso que Paulo vai dizer, olha que legal, gente, ele, o Cristo, é a imagem do Deus invisível. Olha que coisa incrível. Paulo está dizendo que Jesus é Deus? Ele é a imagem perfeita do Criador. Ele é o diamante lapidado. Ele é o espelho maravilhoso. E ele retrata o Pai. E aí nós vamos entender esse diálogo curioso dos discípulos. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Olha o que Jesus vai dizer agora. Quem me vê, vê o Pai. Você quer ver Deus? Olha para mim. Eu sou um reflexo do Criador. Quem me vê, vê através de mim ao Pai. Milhares de anos de profetismo tentando retratar o Criador. Cada um com as suas limitações da sua maneira. E vem Jesus, o esperado, e reflete o Criador para a humanidade inteira. Então agora, baseado nesse entendimento, Emmanuel diz assim: descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. É um reflexo do Criador, porque ele é um espelho perfeito. É por isso que o texto bíblico diz, quando no nascimento de Jesus, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus é a manifestação perfeita, como espelho maravilhoso do Pai, conosco, entre nós. É fantástico, né? De perceber como é que essa linguagem bíblica tem em si essas verdades que Emmanuel vai colocando nos textos, nessa obra maravilhosa, que é Pensamento e Vida, e como a doutrina espírita nos ajuda a compreender mais claramente o Evangelho. E para que a vida, isso é Emmanuel, tá? E o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha só, pessoal. Para que todos nós lhe retratem as pegadas de luz, para que nós possamos espelhar também o Cristo. Para que nós possamos também ser espelhos dele, ele nos deixa a orientação: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que Jesus está dizendo essa frase? Ele está nos dando um padrão,
um modelo de como devemos amar. Porque o mandamento maior da lei é este: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. O mandamento maior, olha só, gente, os judeus tinham 613 mandamentos. 613, para você seguir. Difícil ou não? Aí vem os sábios hebreus e dizem, não, os 613 estão nos 10 mandamentos. Estão embutidos lá. Já melhorou, hein? Mas perguntaram para o sábio Hilel, sábio hebreu, Hilel, fale-nos da lei do Pai. E Hilel diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Ele reduziu 613 para 2. Amar a Deus e ao próximo. Facilitou mais, facilitou? E aí ele diz assim: nesses 2 estão toda a lei, todos os escritos e todos os profetas. Ué, então quem são esses escritos dos profetas e da lei? São comentários de como se deve amar a Deus e ao próximo. E Jesus vem trazer esse mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já que é para amar a Deus e amar o próximo, e eu sou o espelho do Criador, olhem para mim e observem como eu trato as pessoas. E façam o mesmo, amando baseado na maneira como eu amo. Ele deu para a gente um modelo. É por isso que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 625, pergunta desse jeito. Olha o jeito que o Kardec está perguntando. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Kardec está falando assim: tem algum padrão para seguir? Tem algum espelho que eu possa, através dele, enxergar o Criador? Os Espíritos respondem: sim, Jesus. Ele é um modelo. Gente, modelo serve para copiar. Concordam? E guia para seguir. Nós precisamos copiar e seguir Jesus. E para a gente ver como é que Allan Kardec compreendeu isso de maneira muito profunda, nós vamos ver que em 15 de abril de 1864, Allan Kardec publica a obra Imitação do Evangelho, que a Conselho de Amigos da segunda edição em diante recebe o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. O quê? Imitação do Evangelho? É. Porque o modelo a gente imita. A gente vai espelhar em nós o que aprendemos de Jesus, e Jesus é o reflexo do Criador. Imitação do Evangelho. Nosso modelo. Para que isso tudo? Para isso aqui. Paulo, carta aos Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha isso aqui, gente. Está dizendo Paulo o seguinte: nós precisamos imitar Jesus, espelhar Jesus, para que a gente seja imagem dele, para que alguém olhe para nós e veja no nosso comportamento o próprio Cristo. Nosso objetivo é copiar e seguir o modelo e guia para nos tornarmos qual ele é.
para que ele seja o primogênito de muitos iguais a ele. Para que esse Cristo planetário um dia esteja cheio de Cristos planetários, nós, espelhando-nos nele. Esse é o objetivo da encarnação, não é? Encarnarmos, evoluirmos e chegarmos à perfeição. Todos nós somos potencialmente Cristos. E quem está dizendo isso aqui é Paulo. Mas para não parecer que é uma interpretação forçada, nós vamos lembrar aqui de Irineu de Leão. Olha o que ele diz. Mártir cristão. Deus se fez homem para que os homens pudessem ser feitos Deus. O objetivo dos espíritos superiores é nos tornarmos quais eles são, para desfrutarmos dessa felicidade de sermos capazes de amar em plenitude. E todos nós já sabemos um pouco o que é o gosto de amar. Às vezes amamos a um filho, uma filha, às vezes ao esposo, às vezes à esposa. É bom sentir isso pelas pessoas, é ou não é? Vocês já imaginaram você sentir isso por todas as pessoas? Você consegue imaginar o que é essa felicidade? Sentir isso pelo seu chefe, pelo seu funcionário, pela sua sogra, gente, seu cunhado. A vida fica plena. Esse é o objetivo, é a proposta divina. Então, Emmanuel vai nos ensinar sobre o espelho. E existem duas características fundamentais no espelho. A primeira, a direção que apontamos o espelho. Porque ele vai refletir para onde você direcioná-lo. Esse é um ponto fundamental. Outra característica fundamental do espelho é a capacidade de reflexão desse espelho. A capacidade de retratar aquilo que está diante dele. Se nós pegarmos esse espelho e girarmos ele, esse é aquele espelho de ótica, gente, sabe aquele espelho de ótica? Se gira ele aponta para onde? Para cima, para o céu. E vai retratar o céu. Mas se você pegar o mesmo espelho e girar ele para baixo, ele vai retratar o chão. Então, a direção do espelho é nossa decisão. É o nosso livre-arbítrio. Agora, é lei. Para onde você apontar a sua mente, ela vai retratar e vai se afinizar com aquilo que você se afiniza, olhando, direcionando. Por isso Jesus diz, onde estiver teu tesouro, aí estará o teu coração. Muito bem. Então vamos seguir com o Emmanuel aqui. Espera aí que agora deu uma falhadinha aqui, pessoal. Ipa. Está indo ali não? Espera aí, pessoal. Acho que agora vai. Foi. Então, olha só. O que é a inconsciência? A inconsciência é o seguinte. Você é inconsciente de quem é. Você não sabe quem que você é. Nós sabemos o nosso nome. Muito pouco, às vezes, da nossa história espiritual. Muitas vezes, a inconsciência de onde se está. Muitas pessoas não sabem que são sequer espíritos encarnados. Pensam que são só corpos. Esse é um estado de inconsciência, concordam? Achar que eu sou só um corpo biológico. E eu não sei nem onde eu estou, eu não sei nem qual é o propósito desse planeta. É um grau de inconsciência. E eu também não tenho nem sentido existencial, nem sei por que eu estou aqui. Então a inconsciência se reflete em não sei quem eu sou, não sei que lugar é esse, nem por que eu estou aqui. Bom, e como é que a pessoa que vive assim, vive? Ela guia-se apenas pelos prazeres corporais. Vamos entender como? Esse é um retrato de um transporte urbano lotado. Imaginem vocês dentro de um ônibus lotado.
Primeiro, vocês não sabem bem, vocês perderam a memória de quem vocês são. Vocês não sabem quem vocês são, perderam a memória. Segundo, você não sabe nem o que é esse lugar que você está direito. E terceiro, você não sabe nem para onde esse ônibus está indo. Você está com inconsciência total. Qual é a única coisa que vocês vão se preocupar, já que você não sabe disso tudo? Se você puder sentar, vai ser melhor. Hã? Né? Se você puder tiver um arzinho perto da janela, mas é a única preocupação, porque você não sabe quem é. Você não sabe para onde você está indo. Então, você vai se preocupar com o que está diante de você, que é o seu conforto. Estar vivo, sem a consciência da vida, da sua natureza espiritual, do planeta que você se encontra e da proposta da sua encarnação, você é esperado que seja assim. Então, a mente inconsciente direciona o espelho para tudo que possa trazer bem-estar físico. Se resume a isso. E a capacidade de reflexão, de aprimoramento? Não há preocupação em aprimorar nada. Eu simplesmente quero me sentir bem. Se tiver um cafezinho, um serviço de bordo nesse ônibus, eu vou querer. É isso que eu vou me preocupar. Se eu for lutar por alguma coisa, vai ser lutar por uma cadeira VIP, numa posição mais confortável. Esse vai ser o sentido de estar ali. Cuidado com essa criatura. Ela é muito frágil. Porque dependendo da experiência que ela viver, como ela não sabe o propósito da vida e nem tem sentido existencial, é possível que diante de uma frustração ela não tenha força para querer viver. Diante de uma frustração ela pode querer tirar a própria vida, porque tem um vazio existencial enorme dentro dela. Ela não tem instrumentos íntimos para lidar com as frustrações da existência. Vocês compreendem como é que isso é muito sério? Se eu não tenho instrumentos íntimos para lidar com as frustrações, diante de uma frustração, eu posso o quê? Não ter barreiras emocionais para lidar e elaborar e digerir aquele conflito, e eu sou arrasado por ele. Então é muito importante nosso amadurecimento espiritual e enchermos nossa vida de sentido, para termos habilidade e propósito para lidarmos com as crises existenciais que fazem parte da vida. Então os jovens precisam de sentido existencial. Saber quem são, onde estão e por que estão e para que estão aqui. Porque senão serão muito frágeis para pequenas frustrações nos levarem a desistir da existência. É nosso papel contribuirmos para uma consciência maior, no limite das nossas possibilidades, a começar com os nossos filhos. Por isso, o cuidado e a chance de colocá-los, ainda mais nós, somos espíritas, em contato com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, é fundamental. Muitas vezes nos preocupamos na formação psicológica, no sentido assim, não psicológica, acadêmica do nosso filho, mas temos muita dificuldade de oferecermos esse entendimento que para eles é vital. A aula de inglês, nós mudamos a cidade, fazemos o que for. Hoje online ficou mais fácil, mas antigamente a gente tinha que rodar muito, né? Aí no centro espírita no sábado, sábado não. Sábado é um dia para descansar. A gente começa a entrar numa postura e sem o nosso empenho, eles não vão querer, porque dá preguiça, né? Eles não têm capacidade de entender a dimensão e a importância disso na vida deles. Cabe a nós ajudarmos nesse sentido. Mas vamos seguir. A mente consciente é diferente dessa. A mente consciente sabe que esse planeta Terra é um planeta de provas e expiações. O planeta aqui é um planeta de luta. E sabe por que nós estamos na Terra.
Nós sabemos por que nós estamos aqui. Tirar até a foto nossa, ó. Devido à dureza dos nossos corações, nós somos espíritos comprometidos com a lei divina. Tirando as exceções, né? A maioria de nós vem aqui para trabalhar no seu coração e se renovar. E ao longo do estudo nós vamos observar como é que isso dentro de nós é um desafio. Então, primeira coisa, eu sou o espírito eterno, sou o espírito endividado, estou no planeta de resgate, de luta. A Terra é um planeta para espíritos rebeldes. Deus é um Pai amoroso e justo. O espírito consciente sabe que Deus é um Deus bom e justo. E diferentemente de algumas ideias de que Deus vai lidar com espíritos rebeldes, oferecendo-lhes um inferno e um sofrimento eterno, nós aprendemos com a doutrina espírita que não. Nós estamos numa escola reformatória. Ao invés de um inferno para sempre, reencarnamos como encarcerados num planeta ainda muito endurecido, mas estamos aqui para estudar, para aprender, para crescer. Certo? Aprendemos isso com a doutrina espírita. Estamos aqui com essa proposta. O jugo é pesado, mas ele é pesado devido à dureza dos nossos corações. Então, com isso, nós aprendemos sobre o trabalho e o sofrimento. O porquê e para que disso. Porque a gente sabe quem a gente é. E se nós somos espíritos comprometidos com a lei, não vai dar para desfrutar, assim, de uma tranquilidade plena. Concordam? E nós sabemos também por que estamos aqui, pela nossa história espiritual. Então, a ideia inconsciente da vida na Terra diz assim: sim ao prazer e não à dor. Então, que inveja, hein, gente? Hã? Escolhida a dedo, hein? Sim ao prazer e não à dor, esse é um caminho seguro para estragarmos tudo na nossa vida. Por que eu tenho que sofrer? Vamos entender. Quem nós somos? Espíritos rebeldes, encarnados aonde? Num planeta de provas e expiações, e estamos aqui numa escola reformatória. Eu não vou achar essa paisagem na escola reformatória, não é essa a proposta, concordam? Você pode dizer sim ao prazer, mas você precisa dizer sim à dor, porque a dor ensina. Querem ver? Se buscamos o prazer e rejeitamos a dor, nós não conseguimos estudar. Pessoal, você pode ser uma pessoa muito humilde, e é uma luta estudar aqui. Você tem que andar alguns quilômetros para você chegar numa escola. Mas se você for uma pessoa que tem um nível social muito bom, ainda assim, tem que fazer força para aguentar isso aí. Tem ou não tem? Os pais aí dos filhos que assistiram a aula online. O desafio. Por quê? Porque se nós buscarmos só o prazer, nós não vamos dar conta de fazer isso aqui. Mas isso se dá porque estudar exige sacrifício. Por isso dizer só sim ao prazer e não à dor te impede de estudar. Se buscarmos o prazer e rejeitarmos a dor, nós não conseguimos crescer na profissão. Conseguimos. Porque crescer exige sacrifício. Se buscarmos o prazer e rejeitarmos a dor, nós não conseguimos amar. Porque amar exige sacrifício. Quem já cuidou de uma criança? Né? As mulheres sabem que podia ser a foto do pai aqui tranquilamente, vocês sabem disso. Não é? Mas eu quis prestigiá-las, a mãe. A mãe sabe o que é isso. Você pode estar com todo o conforto, mas amar vai exigir de você muitos sacrifícios. E você pegar um idoso
e cuidar dele 5, 10, 15, 20 anos. Com amor, com carinho. Gente, amar exige sacrifício. A mente consciente sabe que o crescimento envolve sacrifício sempre. Sabe que a força se constrói na dificuldade. Então aqui tem uma foto de imigrantes chegando ao Brasil. Muitos de vocês têm na história familiar a história de imigrantes que chegaram ao Brasil, que mudaram de cidade, moravam na roça e foram para cidades e enfrentaram muitos desafios. Mas é daí, dessa luta, é que, através da dificuldade, se tornaram fortes. E nós sabemos que tempos difíceis que fazem pessoas fortes. Nós olhamos para as nossas avós, tantos desafios, sem perder a dignidade muitas vezes. O amor ao trabalho e sem revolta com a dor. Aceitando a vida. Porque eles não estavam inconscientes. Consciente, aceita o prazer, mas ele aceita a dor. Porque sabe que isso é caminho de se tornar um ser mais forte. Então, nós, espíritos imortais, na vida física, sabendo que a vida física não é um fim, mas um meio, estamos num processo. Que processo? De trabalho e de dor, de transformação interior, de polirmos nosso espelho interior. E o nosso destino, a felicidade verdadeira. Nós aprendemos com a espiritualidade isso. Então sabemos que é preciso semear, é preciso trabalhar, todos os dias, de sol a sol, para que um dia a gente possa olhar para a plantação e dizer assim, puxa vida, não foi em vão que eu estive reencarnado. Eu construí dentro de mim valores, construí dentro de mim virtudes. A misericórdia divina nos dá o tempo e os meios de alcançarmos a colheita da felicidade verdadeira, que é aquela que construímos em nós. Uma vez, conversando com um amigo querido, falou sobre o direito de ser feliz, ele fez a consideração, Ricardo, é preciso a gente pensar que nós precisamos entender que, antes de pensarmos em direito de ser feliz, nós temos que pensar em conquista da felicidade. Felicidade, acima de tudo, é uma conquista de esforço. A verdadeira felicidade, tá, gente? Essa que você leva com você, quando você parte da Terra. É uma conquista, e conquista com trabalho, suor e lágrimas, né? Mas com muita alegria no final. Muito bem. Aspectos fundamentais, então, da mente consciente, direção que apontamos o espelho. Para onde a mente consciente aponta o espelho? Direciona para Deus. E como ela faz isso? Mirando em Jesus. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. E ela entende a capacidade de reflexão do espelho e que ela precisa do polimento das emoções e do pensamento para retratar o Pai de maneira plena. Ela precisa desse movimento. Vamos para a aplicação prática disso agora? Essa é a base. A aplicação prática é o planejamento reencarnatório. De posse disso tudo, porque esse livro é um livro escrito, é uma apostila que prepara espíritos para reencarnar. Estudamos a apostila, vamos reencarnar. Cheio de esperança e de motivação. Então vamos ver. Já sabemos que a mente é direcionada para Deus, para mirar em Jesus, polimento das emoções e pensamentos. E o roteiro é Jesus mesmo, ele diz, se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quer ser igual a mim? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz de cada dia e me segue. Não basta se negar. Porque se você não segue Jesus, você se nega e você fica revoltado. Tomar sua cruz sem ter Jesus como referência, você vive queixando. É preciso negar-se, tomar a cruz e seguir o exemplo de Jesus, de como ele viveu. Então, Emmanuel vai retratar aqui o nosso processo reencarnatório, para a maioria de nós. Estão mirando nisso que a gente acabou de ler. Negar a mim mesmo, tomar minha cruz, então vamos lá. Antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Não era para a gente poder aproveitar a vida? Não. Aqui é o espírito consciente. Não, Senhor, eu já entendi quem eu sou, para onde eu vou. Eu quero lutar. Eu quero trabalhar para me aprimorar. Eu preciso fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu escolho fazer isso. Nós estamos falando aqui da mente consciente, tá? Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Viu de onde é que veio a sogra? O cunhado, viu? Você que pediu. Vou falar uma piadinha aqui. Minha sogra é um anjo. O companheiro falou assim, nossa, eu falei, sorte sua, por quê? A minha ainda está viva. Falou assim, ó. Brincadeira, minha sogra é um anjo encarnado. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao ciclo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Olha só. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultivarmos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Gente, todos nós que encarnamos com algum nível de consciência pedimos por isso. Onde é que eu estava com a cabeça? Em Deus. E entendendo quem você é e para onde você vai e por que você está lá. Nós pedimos isso. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da volta. Não é por mérito só nosso, mas é por misericórdia e auxílio de amigos queridos que patrocinam o nosso retorno. Patrocinam o nosso retorno. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Zarpamos para a encarnação. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, ligados ao corpo físico, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Chegou aqui, nossa, lugar é lindo, cada praia, lugar maravilhoso, hein? Fico encantado. E começamos a desviar nosso foco. Instintivamente, tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. Olha, gente, todo mundo deve estar pensando, acho que eu tenho que abrir meu olho, né? O que é isso? O nosso espelho estava focado no alvo, Cristo.
A palavra pecado, a origem dela significa errar o alvo. Errar o alvo. O alvo é Jesus, é o espelho, é a referência. Mas o que a gente faz? A gente erra o alvo e cai na distração, né, Fred? Cai na distração. E aí ficamos encantados com muitas coisas. Ficamos incrivelmente distraídos com um monte de coisas na nossa vida. Olha o que Kardec diz para nós. Duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição de nossa alma, ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Então, olha só, gente. Te encarnou cheio de propósito, com a consciência clara. Chegou aqui, nós ficamos, maravilhosa. É isso? Duas razões. A sua imperfeição, ou também, somado a isso, o lugar onde você foi. O meio que você está. Porque se está todo mundo assim, o alvo, buscar Jesus. E você encarna aqui, você, mas está todo mundo assim, lá, para lá, você vai falar, opa, é mesmo. É o nosso planeta? Não é. Então o que Emmanuel vai dizer? Quando tem imperfeição na alma, nós temos. Com a imperfeição do meio, nós temos. Isso dá, a equação é lógica. Dá problema. Dá problema. Olha o Emmanuel falando das correntes mentais. Assim também na vida comum, reencarnados no nosso planeta, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. A gente encarna, gente, e nós começamos a entrar em contato com correntes mentais. Eu não sabia, não, mas depois eu vou comentar e eu entendi o que é essa corrente. Ele está fazendo uma analogia com a corrente marítima. Olha esse vídeo, que bonitinho que é esse vídeo, para a gente entender. Pensem em vocês caindo no mar desse. Se você cair aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ficar girando aqui, ó. Você não sai daqui não, sai? Essa corrente mental te mantém ali, ligado àquilo. Cada corrente mental, um núcleo que te mantém vinculado àquelas ideias. Das pessoas que estão com você. Do ambiente que você está. Te mantendo como que fixado em padrões psíquicos. Daí nós vamos entender por que os espíritos que vão reencarnar têm medo de encarnar. Porque eles sabem que encarnar é entrar em contato com o nosso planeta e eles sabem das imperfeições. Meu Deus, me proteja para chegar lá. Me dá um lar que eu possa ser lembrado disso todo dia. Me dá um lar onde tem fé no Senhor. Onde o Senhor me seja apresentado desde pequeno. Então Chico Xavier vai dizer assim, que os pais nunca devem perder a oportunidade de falar de Deus sempre com seus filhos. Para lembrá-los que tem um propósito de estar aqui. Nascer no lar que tem qualquer religião é bênção. É bênção. Jesus ser apresentado para nós é maravilhoso. Por elas, pela associação das mentes, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Essas correntes podem nos levar, nosso espelho ligado a elas, a lembrança que nós estamos aqui para aprender a trabalhar, ou essas correntes mentais podem nos levar a achar que o propósito é esse,
E os destinos vão ser completamente diferentes, dependendo de para onde seu espelho está apontando. Voltando no texto do Emmanuel da reencarnação. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual que somos interessados. Gente, falou que quer dia melhor que sexta-feira? Não é isso? A maioria de nós não gosta da segunda-feira, já fica triste no domingo à noite. Nós abominamos o trabalho e o sofrimento. Porque essa cultura é muito presente entre nós. Então nós encarnamos nessa jornada e as correntes marítimas nos empurram para o materialismo o tempo todo. Fortemente. Poderosamente. Mas existem as forças espirituais que nos convocam a lembrarmos quem somos, onde estamos e o propósito da vida. E o marinheiro vai ter que fazer muito esforço. E é provável, como nós estamos vendo no retrato de Emmanuel, que a maioria de nós caminhe para cá. E viva uma vida, ainda que com alguma crença religiosa, profundamente parecida com aqueles que não têm crença. Muito bem. Jesus, então, nos aponta caminhos de espiritualização. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e me siga. Nós já lemos. Mas também nos diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Se nós amarmos a vida física mais do que os valores espirituais, gente, nós vamos mergulhar na vida física e vamos perder a oportunidade desta encarnação. Porque amamos mais ao mundo do que a Deus. Certo? Dizer não para algumas questões dos convites da vida, mirando no alvo, você vai parecer num mundo onde todo mundo está mirando no prazer, vai parecer um louco. Concordam? É por isso que Paulo diz que ele é chamado de louco, mas antes a loucura de Deus que a loucura dos homens. Andarmos com alguém que está abraçando o cristianismo do nosso lado, de qualquer religião, é um desafio enorme. Porque o tempo todo, sem ele querer, ele espelha que você podia estar fazendo algo mais. Sim ou não? É um desafio. Um desafio. Pelo nosso orgulho, pelas nossas dificuldades. Se a gente tiver humildade, tiver referência, é bênção. É bênção maravilhosa. Então, se nós estamos muito adaptados à vida física, muito adaptados, é muito provável que a gente esteja muito distraído. Mas se há um desconforto na vida física, interior, de uma busca de algo pelo qual se queira viver, isso é sinal que nós estamos amadurecendo e buscando algo além. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O meu reino não é deste mundo. Então aí tem um ponto muito sério que Allan Kardec vai dizer para nós. Olhem as palavras de Allan Kardec, gente. Olha a ênfase de Allan Kardec. Sobre isso que nós estamos lendo aqui juntos. Por essas palavras, o meu reino não é desse mundo. Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Atenção,
A vida futura é a nossa meta. Deve construir um objeto das maiores preocupações nossas encarnados. Eu pergunto a vocês, não precisam responder. Essa é a nossa maior preocupação? Pensem aí. Se a nossa maior preocupação tem a ver com a vida espiritual, a vida futura. Vou dizer de mim, não é. Longe de ser. Eu estou preocupado com muita coisa. Material. Trocar o celular, férias, um emprego mais tranquilo, surgirem em torno das minhas preocupações. Mas a viver uma vida consciente que a minha meta é a vida do Espírito. Nossa, minha vida vai ser, acho que mais intensa de cristianismo. O movimento cristão na Terra, os grandes avivamentos do cristianismo na Terra, se deram quando os cristãos estiveram com maior clareza da imortalidade. Vivendo ou pensando na vida imortal. A gente às vezes vê pessoas que pensam na imortalidade, a gente critica. A pessoa só pensa na vida após a morte. As pessoas só pensam lá, discurso alienado. Pensar na vida imortal. Viver com o Espírito eterno, encarnado, mas Espírito eterno. Consciente que está aqui de passagem. Isso nos dá clareza, consciência do propósito da própria vida. E ver isso na doutrina espírita é muito importante. Como objeto das maiores preocupações do homem. Bom, nós estamos fugindo do trabalho, distraídos, mas quantas vezes nós vamos numa casa espírita, numa igreja evangélica, numa casa católica, e lembramos, somos lembrados disso, não é verdade? Meu Deus, eu preciso fazer outra coisa na minha vida. Então nós somos convocados a direcionar o nosso espelho, que está voltado para cá, fora do alvo, para voltar para o alvo. Na vontade temos o controle que dirige a mente nesse ou naquele rumo. Pegar no timão dessa embarcação que está no redemoinho de pensamentos materialistas, não, eu vou virar isso aqui, eu vou remar, o vento vai soprar e eu vou sair desse lugar para um lugar diferente. Vai precisar de ter vontade. Em verdade, essa vontade não consegue impedir a reflexão mental. Mesmo com vontade, eu falo assim, gente, não, tem que buscar Jesus, mas nossa, que vontade de fazer outra coisa, né? Centro espírita, falso, sábado de manhã toda semana, nem o sábadozinho de descanso? Ah, que preguiça. Não, mas eu preciso, eu sei, ou seja, eu tenho ainda reflexos dos meus desejos do passado. Eu tenho reflexos dos meus desejos materiais, mas eu posso impor disciplina a mim mesmo sobre esses elementos para mantê-los na corrente do bem, usando a minha vontade para me empurrar para lá. Negar a mim mesmo, negar assim, nossa, eu podia ficar mais um pouquinho agora na cama, mas não, eu preciso ir. Negar a mim mesmo é seguir. E é isso que faz a nossa caminhada ser uma caminhada rica. E aí tem então uma metáfora bíblica disso tudo que a gente conversou. Eu vou contá-la rapidinho para vocês. Essa metáfora é quando Jesus acalma a tempestade. Jesus entra no barco com os discípulos e ele então se senta e se deita na popa do barco. E a passagem bíblica em Marcos é curiosa. E ele deita sobre um travesseiro. Gente, imagina essas cadeiras aí reclinadas agora, de tarde. Hein? Acolchoado, reclinado. O que ia acontecer com metade do pessoal aí para ser bonzinho? O conforto pode fazer a gente o quê? Dormir. Jesus está na popa e ele dorme. E vem uma tempestade. Porque toda vez onde há um leme, que é Jesus está lá na popa, e você na consciência dorme, se você mergulha na matéria,
e perde a consciência de quem você é, por que você está aqui, pronto, o barco fica entregue às correntes. E você vai entrar em mar bravo. E vai vir tempestade. Então a travessia encarnatória é a tempestade. Jesus dormindo é a nossa inconsciência. Como é que o problema é resolvido? Quando a coisa fica feia, gente, os discípulos desesperam, grita: Jesus, Jesus, acorda, Mestre, não se te dá que pereçamos, nós vamos morrer aqui, faça alguma coisa, né? Quando a coisa está feia para o nosso lado, a gente, nossa, meu Deus do céu, preciso... Passe, desobsessão, água frutificada, litros, nomes em diversas casas espíritas. Consciência acordou, me protege, é isso? Então, acordar Jesus é a solução. Acordar a consciência. E quando Jesus toma posse, ele diz ao vento e ao mar que se acalmem. E a grande bonança. Porque vir consciente faz com que você tenha governo da própria vida. Nos limites das suas possibilidades. Então essa é a metáfora bíblica. Mas existe uma outra metáfora. Eu quero explicar para vocês uma coisa, eu não sei se ela é verdade, mas eu acho que ela se aplica. Quando a gente viu Emmanuel descrevendo o pedido de encarnação, a pessoa que estava encarnando estava com vontade? Estava ou não estava? Estava. A gente chegou aqui e deu uma encantada aqui com a Disneylândia da Terra. Mas não existe em nós alguma vontade de sermos melhores? Sim ou não? Existe. Existe. Na medida das nossas forças. Mas existe. É suficiente? A vontade de vocês por si só é suficiente? Precisamos de muitas coisas. Kardec vai dizer: podem os espíritos tomar suas más inclinações? Sim, à vontade. Ah, mas com pouca é a vontade. Mas, se não me engano, o Valdemar olhou as traduções e há alguma diferença em relação a isso. Não sei se você já viu, Maria Emília. Dizendo assim que reflete a importância da vontade. Mas talvez não com tanta facilidade quanto a tradução que nos chegou. Mas independente disso, a vontade é o leme. Porque precisa de vontade para acordar Jesus. Se você não acordar Jesus, não serve. Então, no símbolo bíblico, essa passagem é Jesus no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, quando Jesus está prestes a ser crucificado. Jesus está em risco. A consciência nos convoca. Gente, eu estou em risco, eu preciso estar firme agora. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, é chegada a minha hora. Orai comigo. Orem comigo. E o que acontece com os discípulos? Eles dormem. Aí Jesus vira e fala assim: pessoal, orem comigo, por favor. Os discípulos acordam. Os discípulos querem orar? Sim ou não? Eles querem. Dá um sono. Eles dormem. E Jesus acorda, eles de novo dizem: vocês têm que rezar comigo, me ajudem. Mas o sono vem e eles dormem de novo. Porque os discípulos dormindo representam talvez o relaxamento da nossa vontade. É a dieta, pessoal. Segunda-feira, top. O pudim para lá, estou fora. Firme e forte. Na sexta-feira, já está baleado. Sábado, se tiver festa de criança, vai ficar para outra semana. É ou não é? A vontade vai relaxando.
Nós começamos aplicados, mas a nossa vontade é frágil. E o que Jesus pede? Ele pede para orar. A solução nossa é a gente orar. Porque quando se ora, acontece uma coisa maravilhosa. Opa. O recurso divino vem. Porque Jesus, então, apesar do relaxamento da vontade e oração sincera, ele é amparado pelo recurso divino. Deus nos auxilia na nossa fraqueza. Não auxilia a nossa fraqueza, tá, gente? Nos auxilia na nossa fraqueza. Potencializa as nossas forças. Desde que nós temos humildade de falar, sozinho eu não consigo. Sem o Senhor, eu não consigo, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Me ajuda. E aí, gente, quando é sincero e humilde o pedido, o céu se move a nos consolar e nos amparar nos momentos mais difíceis da nossa vida. É por isso que Emmanuel vai dizer sobre oração. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Orar é reconhecer-se incapaz, sozinho, mas é ao mesmo tempo dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Sozinho não sou capaz, mas com o Senhor eu hei de ser. Estou vivendo um casamento difícil. Eu não estou encontrando forças para viver isso. E orarmos, pedindo, Senhor, eu quero viver isso, mas eu preciso do Teu auxílio. Me dê forças, ressignifique a minha vida. Quando estamos enfrentando momentos de doença, em que nós estamos desesperançosos, angustiados, a oração é a fonte de toda a força. O que Emmanuel vai dizer desse fenômeno? A oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. É direcionarmos o espelho para o Criador. E uma vez direcionado esse espelho, vai refletir em nós a manifestação do divino. É através de um recurso de oração, você ser surpreendentemente banhado de uma paz que você reconhece não ser sua. É você ser envolvido num consolo que você percebe não ser seu. Eu lembro uma vez impressionante, quando a expositora Célia Diniz esteve nessa casa, uma das palestras mais bonitas que eu vi na minha vida. Ela foi falar sobre perda de entes queridos, mortes prematuras. Joga no YouTube, está no site do centro. Perda de entes queridos, mortes prematuras, Célia Diniz. É uma palestra para você encaminhar para quem perdeu alguém. Maravilhoso. E ela conta, ela foi uma mãe daquele filme As Mães de Chico Xavier. Ela foi a mãezinha cujo filho morreu caindo da bicicleta, lembram disso? Ela. E ela conta um caso incrível, porque ela ficou
Gente, ela vivia... O pai dela era o presidente do centro onde o Chico frequentava. O Chico tomava café na casa dela todo dia. Quando ela perdeu esse filho, ela ficou arrasada. Arrasada, arrasada, arrasada. Então, nesse ano, ela conta que ela foi, numa virada de ano, passar ali na casa, no centro espírita do Chico Xavier, acho que é o Luiz Gonzaga. Naquela dor, naquele sofrimento, e aquela multidão no centro. E ela, meu Deus do céu, o que virou minha vida? Onde é que eu estou passando? Eu passava no ano novo com minha família, numa festa, estou aqui arrasada. Essa multidão, eu nem consigo chegar no Chico, porque a mãe dela tinha livre acesso. E ela perdeu da mãe dela, não conseguia chegar no Chico. E aquela luta para chegar para o Chico, aquela luta, até que ela consegue chegar no Chico. Ela consegue chegar no Chico. A única coisa que ela faz é ajoelhar, põe a cabeça no colo e começa a chorar. E chorar. E ela diz assim, e aí eu entendi por que aquelas mulheres ajoelhavam no colo do Chico e choravam. Tantos anos vendo aquilo, mas eu entendi naquele dia. Aí ela conta assim, mas de repente, eu fui tomada de uma paz, de uma alegria, de uma felicidade. Eu falei, gente, ela falou assim, é isso que as pessoas sentem quando vêm aqui com o Chico. É isso, essa paz. Cabeça deitada, ela olha para o Chico encantada, e o Chico fala assim, não sou eu não. É seu filho que está te abraçando aí, agora. Não é brincadeira, gente. A oração, a busca de Deus, porque a oração não é só palavra, essa busca pelo Chico, naquela multidão era um desejo de Deus. Porque a oração tem 1000 formas. Você pode buscar a Deus no silêncio, no canto, na dança, na meditação, mas buscar a Deus. E aí diz Emmanuel, reportamos-nos aqui o apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração, da irradiação, da busca de paz que essa mulher estava pedindo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Orar é buscar um reflexo superior e esse reflexo iluminar nosso mundo interno. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Quando aquele filho veio e consolou o coração dela, ele despertou dentro dela energias poderosas que deram a ela sentido de continuar seguindo, vivendo e trabalhando. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Está dando para entender qual que é o nosso problema, não? Que a gente tem até vontade, mas não ora nada, não é? Cá para nós. A nossa oração, muitas vezes é uma oração de bater ponto. Acorda de manhã, Senhor Jesus, obrigado pela vida, família, me abençoe, me proteja, né, de volta, abençoe meu filho para esse colégio, amém. Não é um clamor nem uma busca de Deus. A oração não funciona desse jeito, ela não é prece. Não é uma busca daquilo que tanto precisamos, que é forças divinas que nos sustentem a caminhada. E quando nós oramos em momentos de crise existencial, desse jeito, vocês vão se lembrar, tenho certeza, de que algo diferente aconteceu em você ou fora de você.
que veio te socorrer e te atender. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Gente, lembra do problema? Olha o tamanho do materialismo. Tem a nossa espiritualidade, a nossa vontade, mas nós não conseguimos muitas vezes resistir. Mas a oração nos potencializa forças no sentido da nossa espiritualização e da nossa vontade. E o que não conseguimos fazer por nós mesmos, com Deus e em Deus, nós ganhamos impulso para dar os passos decisivos da nossa encarnação, tão importantes para a nossa paz verdadeira e genuína. E aqui nós temos que prestar muitas vezes o reconhecimento dos nossos irmãos evangélicos, que nos ensinam o valor da oração, pela prática da oração que eles têm. Diz André Luiz, se não me engano o livro No Mundo Maior, que o homem que vai caminhar de maneira mais esclarecida é o homem que tem o entendimento do espírita, a fé do evangélico e a tradição do católico. Nós precisamos aprender uns com os outros no nosso processo de espiritualização. Precisamos aprender. Quero encerrar com 3 lâminas. Vocês já ouviram falar da graça divina? Nossos irmãos evangélicos falaram que a graça de Deus, a graça divina, já ouviu falar disso, não já? E a gente muitas vezes não entende o que eles querem dizer e acha até estranho aquela repetição. Mas agora nós temos condição de entender com a doutrina espírita. Essa é a imagem do apóstolo Paulo visitado por Jesus indo para Damasco. Olha o que Paulo vai dizer a respeito de si mesmo. Atenção aqui. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quer dizer, humildade ou não? Gente, dos apóstolos eu sou o menor, porque tanto de besteira que eu fiz. Mas vê se não parece contradição o que ele vai falar agora. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Pessoal, olha o que Paulo está falando, ó. Eu sou o menor dos apóstolos, mas eu trabalhei, mais que todos eles. A gente não sabe o que você está falando, mas deve ser todos juntos. Mas não está parecendo ser humilde, ou está falando que ele trabalhou mais que todos os apóstolos? Mas ele faz um esclarecimento. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso aqui é Paulo, lutando com os conflitos internos, buscando se espiritualizar com muita vontade, porque ele seguia Jesus, ou melhor, seguia Deus com todas as suas forças, mas na direção equivocada. O que Paulo percebe? Quando a graça divina o alcança, ela potencializa nele todas as forças. Por isso ele diz, gente, eu fiz muito, mas não fui eu não, tá? Foi Deus através de mim, ele vai chamar isso de graça, da graça capacitadora. Nós vamos encerrar aqui dizendo o seguinte:
nós não estamos dando conta de fazer alguma coisa que sentimos que precisamos ir além, é a hora de buscarmos Deus para nos capacitar, para dar o que a gente não tem sozinhos, mas com Ele fazemos tudo o que é necessário. Gente, é isso, que nós possamos cultivar a oração, refletirmos e buscarmos o alvo, nos ajudarmos uns aos outros em oração, em respeito, em compreensão com as dificuldades uns dos outros e caminharmos para Deus. Eu queria agradecer a paciência de todos, a alegria estar com vocês.